A gente mostra agora quem é o traficante brasileiro que criou um império de luxo na Grande São Paulo, imitando o mega criminoso colombiano Pablo Escobar. Segundo a polícia, mesmo foragido da justiça, ele praticamente mandava numa cidade e usava a saúde pública para expandir seus negócios. Parece filme ou série de ação, mas é vida real. Comigo. Policiais civis estão na mansão de um dos traficantes mais procurados do Brasil. Limpo. Eles têm ordem para prender o criminoso. Vão com cuidado, porque sabem que pode vir um tiro a qualquer momento. Vai. Comigo, saiu. Mas nada do traficante. Ele fugiu antes da chegada da polícia. Uma parede falsa com um madeirite imitando alvenaria. Uma fuga por trás da casa. Essa busca ocorreu em julho passado na cidade de Arujá, região metropolitana de São Paulo. Até hoje, Anderson Lacerda Pereira, apelido Gordão, de 40 anos, está foragido. Além de tráfico, ele também é acusado de comandar um esquema dentro da prefeitura de Arujá, que incluía assinatura de contratos fraudulentos e até o controle de uma área vital da administração pública, a saúde. Crime perfeito existe? Existe. Queremos pegar isso aí como se fosse uma laranja, amigão. Tirar até o último caldo do suco, cara. Estes são os últimos registros de Anderson. Ele e o filho Gabriel fogem tranquilamente de um apartamento da família num carrão importado. Gabriel, de 25 anos, é acusado de ser o número 2 da quadrilha e também está foragido. Anderson Gordão ganhou fama no mundo do crime em 2014, quando liderou a venda de cocaína da quadrilha de Marcos Camacho, o Marcola, para uma temida máfia italiana. Em 2017, Anderson foi condenado a 21 anos por tráfico internacional de drogas. No ano passado, a justiça reduziu a pena para 7 anos. Depois disso, nunca mais foi localizado pelas autoridades. Passou a ser considerado um foragido da justiça, mas não parou de cometer crimes. Existe o certo, existe o errado, mas o certo e o errado é de acordo com a conveniência de cada um. Ele exigia fidelidade absoluta dos comparsas. Sempre é verdade, amigão. Mentir tem que mentir é pra polícia e pro juiz, mano. Nem pra mulher não pode mentir. No ano passado, a polícia apreendeu este arsenal na zona leste de São Paulo. As armas eram do Anderson, segundo as investigações. Hoje, estamos amplamente capacitados de ter um enfrentamento com qualquer um deles, tanto na parte financeira quanto na parte bélica. Quer pagar para ver? Quer testar? Não quer conhecer o nosso lado paterno, fraterno? Conheça o outro lado. Um lado meio que selvagem, meio que agressivo, um lado meio que irracional. De onde será que veio a inspiração para esse tom de gangster? Segundo a polícia, de traficantes internacionais. Exemplo, o mexicano Amado Carrillo Fuentes, o Senhor dos Céus. Ele tinha uma frota de aviões para o transporte de drogas. Fuentes nasceu na pequena Guamuchilito, a mais de 1.200 quilômetros da cidade do México, e morreu em 1997, aos 41 anos de idade. E foi justamente Guamuchilito o nome que Anderson Gordão deu para esse sítio dele, em Santa Isabel, cidade vizinha a Arujá. No sítio, Anderson criava macaco, araras e até jacaré. Lembrou de alguém que fazia algo assim? Pois é, ele mesmo, Pablo Escobar, um dos narcotraficantes mais conhecidos e violentos do mundo. O chefão colombiano, que morreu em 1993, aos 44 anos, tinha esta fazenda, com rinoceronte, camelo e até elefante. O maior ídolo dele, sem dúvida alguma, era o Pablo Escobar. Segundo as investigações, Anderson Gordão ficou milionário com a venda de drogas. E como é um foragido da justiça desde 2017, comprou dezenas de casas e mansões em nome de outras pessoas. Do alto, dá para ter uma ideia melhor de onde ele morava. Esta mansão dele tinha até bunker, um compartimento secreto onde Anderson e seus comparsas podiam se esconder. Esta outra mansão está em obras. Aqui, o bunker fica no subsolo. E olha só o que tem nele. Este túnel de 50 metros, que serviria como rota de fuga.
Ele termina do lado de fora do condomínio. Milionário com super esquema de proteção, e Anderson queria mais. O que ele fez? Abriu clínicas médicas e odontológicas, também em nome de laranjas, segundo a polícia. Foram pelo menos 60, a maioria na Grande São Paulo. Os investigadores descobriram que esse negócio tinha várias funções: lavar dinheiro do crime, conseguir medicamentos dentro da lei, mas para usar na produção da cocaína, e socorrer criminosos feridos, sem a obrigação de avisar a polícia. Há até um exemplo de um indivíduo que percorreu cerca de 47 quilômetros saindo da cidade de São Paulo, procurando atendimento na cidade de Arujá. Segundo as investigações, como esse esquema ilegal na área da saúde deu certo, Anderson teve uma ideia: usar a infraestrutura de uma prefeitura para expandir ainda mais seus negócios criminosos. Mas para isso, teria que ter gente dele lá dentro que pudesse facilitar a assinatura de contratos fraudulentos. Foi aí que entrou na história o vice-prefeito de Arujá, Márcio José de Oliveira, do PRB. Segundo as investigações, Anderson financiou parte da campanha do político e, com a vitória, veio a cobrança. Foi em novembro de 2017, 13 meses depois da eleição. De acordo com a polícia, o vice Márcio José de Oliveira chamou o prefeito José Luiz Monteiro, do MDB, para uma reunião. O local, a mansão do traficante Anderson. O vice saiu logo. Vários capangas estavam na sala. Em depoimento à polícia, esta pessoa, que não vamos identificar por motivo de segurança, contou como teria sido a conversa entre o prefeito e o Anderson Gordão. O assunto? Um suposto acordo criminoso que o vice teria feito com o traficante durante a campanha eleitoral. O Márcio tinha pego dinheiro do Anderson para a campanha. Esse dinheiro não havia sido repassado para a própria campanha do prefeito, mas que agora era hora de fazer esse pagamento porque ele tinha investido e ele queria o dinheiro dele de volta. Segundo a testemunha, o traficante, que já era um foragido da justiça, exigiu assinatura de contratos na área da saúde e da coleta de lixo. O prefeito estava completamente transtornado porque falaram que se ele não fizesse isso, todo mundo ia pagar com a vida. Não ia morrer todo mundo. Só achou isso o compromisso que era do Márcio. Agora é um jogo de tudo ou nada. É atirando a cirandinha da morte, cara. 3 meses depois da suposta reunião na casa do traficante, aconteceu o seguinte: a Prefeitura de Arujá fechou um contrato de emergência sem licitação com uma organização social. O objetivo: gerenciar o único hospital público da cidade, esse aqui. Segundo a polícia, quem mandava nessa organização social era o traficante Anderson, que passou a controlar tudo ali dentro. Os policiais constataram que estava na cara que ia acontecer. Deixar a saúde pública nas mãos de um traficante foi uma tragédia. Começava a faltar medicamentos, insumos, alimentação. Em suas anotações, ele mesmo dizia a seguinte frase: a economia é o nosso lucro, o que deixa claro que ele tentava ao máximo economizar em relação aos custos dessas unidades de saúde. O valor advindo dessa economia era distribuído entre os membros da organização criminosa. A quadrilha faturou até em cima das refeições dos pacientes e funcionários. A alimentação era preparada de forma precária nesta cozinha, no fundo de uma das casas do Anderson Gordão. Foram encontradas baratas, alimentos sem a menor condição de armazenamento. As investigações revelaram mais um motivo para Anderson querer controlar a saúde pública. Ele desviava medicamentos do hospital. O transporte era feito em caminhões de lixo. A empresa responsável por toda a coleta no município também estava em nome de um laranja de Anderson, segundo a investigação. O contrato foi fechado 2 meses depois da suposta reunião entre o traficante e o prefeito. Conseguimos apreender um caminhão de lixo abarrotado de medicamentos desviados do hospital. O Anderson dava ordem para que esses medicamentos fossem colocados em sacos pretos e misturados a sacos de lixos normais. E onde os caminhões deixavam os medicamentos comprados com dinheiro público e que depois seriam misturados a cocaína pura? Na mansão do traficante.
Segundo a polícia, de janeiro de 2018 a janeiro deste ano, Anderson Gordão recebeu 77 milhões de reais da Prefeitura de Arujá. Os contratos do lixo e da saúde não estão mais em vigor. A Corregedoria investiga 4 policiais civis suspeitos de extorquir dinheiro da quadrilha. 20 pessoas já foram para a cadeia, inclusive um outro policial civil, acusado de avisar os traficantes de operações em andamento. O vice-prefeito Márcio José de Oliveira ficou preso 13 dias e agora responde liberdade por lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. Procurado pelo Fantástico, o advogado do vice não quis comentar as acusações. O prefeito José Luiz Monteiro não foi investigado nessa fase da operação. Ele não quis gravar entrevista. O advogado disse que não sabe se houve a tal reunião em que o traficante teria ameaçado o prefeito. Assim que o prefeito for intimado a depor formalmente para declarar a sua versão dos fatos dentro dos autos, serão esclarecidos. Ele não se sente constrangido da saúde estar nessa situação e ele administrando essa cidade? Essa situação, lógico, entristece ele, como todo cidadão arujaense, mas é necessário apurar melhor para que sejam atribuídos fatos, as condutas a quem de direito para que sejam tomadas as providências cabíveis. O advogado do traficante Anderson Gordão e do filho dele, Gabriel, também defende Marcos Camacho, o Marcola. Em nota, a defesa alega que não há comprovação de participação em crime organizado, máfia italiana, lavagem de dinheiro, atendimento de criminosos em fuga e uso de medicamentos em drogas. O advogado não menciona se o traficante e o filho vão se entregar. Foragido há 3 anos e, segundo a polícia, praticando crimes nesse período todo, inclusive contra a saúde pública, Anderson deve entrar na lista da Interpol nos próximos dias. E assim, vai se tornar um dos criminosos mais procurados do mundo, junto com terroristas, assassinos, políticos corruptos e megatraficantes.